quero ressaltar, vereador Silvio Dias, que o debate ele é de fato importante sempre, né? E como eu disse antes, nós temos papéis, modelos e formas de discutir a cidade e de discutir naturalmente o Estado, apesar de não ser prerrogativa dessa casa, vereador Ivan Berg, e também discutir a União. É importante, quando a gente vota um requerimento ou faz uma discussão qualquer, a gente entender que essa votação ela não anula nenhum tipo de ação que nós podemos construir nessa cidade. Nós precisamos entender, vereador Alu, que quando a gente quer debater o transporte público, quando a gente quer discutir o transporte público, nós precisamos entender a profundidade do problema, sim. A gente precisa entender, vereador Valdemir, que o governo federal, o governo Bolsonaro, vetou uma MP de quase 4 bilhões de reais no final do ano passado, que dava ajuda e subsídio ao transporte público no Brasil. Foi votado na Câmara dos Deputados, foi votado no Senado Federal, e o governo Bolsonaro vetou esse apoio ao transporte público no Brasil, vereador Zé Curuca. O problema do transporte público não é exclusivo de Feira, como às vezes se tenta colocar, como se a prefeitura fosse o caos, como se o sindicato fosse o caos, e que qualquer postura nossa aqui na casa é porque a gente não tem entendimento, porque a gente vota com o governo de qualquer jeito, e isso não é verdade. O problema do transporte público ele é tão grande que Florianópolis, por exemplo, passou 2 meses quase com a frota a 5%. Hoje nós temos uma frota urbana de 60% funcionando, nós temos uma frota rural de 85% funcionando, e a gente sabe que isso não é suficiente. Mas é importante a gente discutir o transporte público de fato, porque, veja, não é a quantidade de linhas, vereador Paulão, não é a quantidade de linhas que vai definir a qualidade do transporte público. Nós temos um novo modelo de mobilidade. Eu apresentei aqui nessa casa uma indicação ao prefeito para discutir, por exemplo, os pontos de embarque e desembarque para aplicativo no centro da cidade, porque é uma maneira da gente pensar na mobilidade do centro da cidade. Hoje a maioria das pessoas utilizam o aplicativo do que ônibus. É importante a gente fazer o debate do transporte público, sim, mas fazê-lo completo. Eu entendo que, de fato, vereador Fernando, presidente, não tem nada demais no requerimento, eu entendo isso. A questão que está em discussão aqui não é essa. A questão que está aqui, muito clara, que eu falei de outras vezes, é a tática de, às vezes, apresentar o requerimento pontual, a gente rejeita o requerimento e a matéria é: vereadores, governistas não querem discutir o transporte. E não é isso. Eu acredito que existem formas da gente discutir, acredito que existem projetos de lei que podem chegar a essa casa, acredito que o debate claro de oposição e situação, ele tem que ser feito. Eu entendo, vereador Lulinha, eu entendo, vereador, que há o desgaste natural da liderança, isso faz parte, vai haver o tempo todo, mas a gente precisa sim dialogar mais, ter mais informações, para que a gente possa debater melhor a cidade. Agora, eu entendo que a gente pode buscar meios oficiais para isso. Quer saber os horários de ônibus, vereador Ivan Berg? Tem um aplicativo que funciona há muitos anos em Feira de Santana, que é o aplicativo da Via Feira. Vossa Excelência baixar, já usei muito, né, para estudar na UF, já usei muito quando eu era professor no Feira 6 e tinha que voltar para Feira 4 para estudar. Usei muito esse aplicativo e funciona. E até hoje funciona o aplicativo, o Mobile Via Feira, que está lá os horários de todos os ônibus. Então eu não preciso votar um requerimento onde a informação de fato é pública. Esse é o debate que a gente quer fazer. Eu acho que a gente pode debater aqui o subsídio ao transporte público, sim. A gente pode discutir um novo modelo, precisa sim. Agora, não é só a questão das empresas de ônibus. Os taxistas estão sofrendo com esse novo modelo de transporte. Os mototaxistas estão sofrendo com esse modelo de transporte. O debate é esse. O que a gente precisa fazer e aproveitar, e o requerimento faz esse papel aqui, que é levantar o tema. Então eu entendo que o papel da oposição já foi cumprido. Ele apresentou o requerimento, levantou o debate, vai fazer as falas. Pronto, o governo rejeitando ou não, os vereadores rejeitando ou não, com as suas opiniões que quiserem, mas que a gente possa, de fato, cada vez que um tema chegar à casa, debatê-lo na profundidade que é. E aí eu concordo, vereador Lulinha, que para concluir, que é inadmissível, vereador Silvio Dias,
vereador Ivan Berg, peçam ao governador, é inadmissível Salvador ter um subsídio de 200 milhões de reais para o metrô. 200 milhões de reais é o subsídio para o metrô funcionar, para o soteropolitano poder andar de metrô. Para funcionar, 200 milhões em 1 ano e meio. E Feira de Santana não tem apoio do governo do estado em nada. E isso também é um debate que precisa ser feito.